Ô, rapaz, rapaga. E o Bitcoin que derretendo, né? Não apenas ele, mas o criptomercado como um todo, né? O que será que tá pegando, né? E uma semana que promete, por causa principalmente do evento que vai rolar na sexta, mais precisamente às 11 da manhã, horário de Brasília. E a gente vai ver depois da vinheta que evento é esse, o que esperar nessa semana, então vai. Antes de qualquer coisa, peço seu like nesse vídeo se não deu like, se inscreve no canal se está inscrito e verifique se as notificações caso você não tenha verificado ainda. Também cogite entrar no nosso grupo free, link está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Tá? Descrição / legenda do vídeo. Caso você não tenha entrado, também cogite fazer parte do nosso grupo. Nosso grupo free do grupo VIP, né? No qual a gente passa sinais com grande possibilidade de acerto. Normalmente a gente tá pegando bastante alvo aí. A gente tomou 2 stops aí nos últimos meses e só. O resto é alvo atrás de alvo, atrás de alvo, atrás de alvo. Muito, muito bom. Muito, muito bom mesmo. Então, tá aqui. Os links todos abaixo na descrição. Aliás, o grupo VIP agora tá mais VIP do que nunca, porque para você entrar não tem mais um link específico. Você tem que entrar no free e chamar a gente ali no free, tá? Procure por mim no grupo free e a gente troca uma ideia para você fazer parte aí do VIP, beleza? Fortuna de R$30 por mês, R$1 por dia, até menos, né? Eles pegam esse mês de agosto, tem 31 dias, é menos do que R$1 por dia. Olha que beleza, olha que show de bola. Então é isso, pra gente não perder muito tempo, vamos lá então. O que espera para os eventos macroeconômicos da semana? Cara, até quarta-feira tranquilo. Na quarta a gente vai ter atas de reunião de FONC às 15 horas, no qual a gente vai ter talvez algumas pistas do porquê os membros votaram para manutenção da taxa de juros, e aí a gente vai ver, de repente, se tem alguma pista quanto a possível corte na reunião do FONC em setembro, tá bom? Então aqui a gente vai ver basicamente o que motivou o pessoal a manter taxa de juros na última reunião do FONC, e depois disso a gente vai ter talvez um antepasto do que a gente pode ter em setembro, né? Talvez uma prévia do que pode rolar em setembro, tá bom? Particularmente, eu acho que vai ter um ou outro que vai soltar uma pista falando que setembro pode ter corte de taxa de juros e tudo mais, tá? Vamos ver o que pode rolar. Na quinta-feira a gente vai ter pedidos iniciais para seguro-desemprego. O índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia costuma ter lá sua importância, pero no mucho más, né? E o PMI também tem lá sua importância, mas vendas de casas usadas não, balanço patrimonial do Fed também não. O que pega isso aqui? Discurso do Powell, presidente do Fed. Esse não é um discurso qualquer. Esse aqui é o famoso discurso de Jackson Hole. O Jackson Hole, para quem não sabe, é um simpósio que tem anualmente, geralmente penúltima semana de agosto, lá neste lugar, né, nesta localização geográfica alcunhada de o buraco de Jackson, né? É tudo muito chique, né? Jackson Hole. Aí você vai ver o que significa. É o buraco de Jackson. Sem lá ele, por favor, tá? Sem segundas intenções aqui. Sem quinta série. Enfim. E é um simpósio que, olha só, com o nome desses, né? Um nome bizarro desses, né? Nome sugestivo desses. Você tem reunião de grandes líderes de bancos centrais, inclusive mundiais, cara, né? E normalmente é discutido muita coisa de suma importância, né? Da economia global como um todo, como anda, inclusive uma conspiração ligada à recessão mundial começou no simpósio Jackson Hole lá em 2022, o que eu parto do princípio fez com que
mais do que nunca a economia das cripto ficasse atrelada à economia tradicional. Mas, eu não diria mais do que o Corona Day em 12 de março de 2020, tá? Mas foi o prego no caixão, eu diria. E desde esse Jackson Hole, lá de 2022, a gente nunca mais viu, por exemplo, o Bitcoin se desvencilhar do mercado tradicional. Muito pelo contrário, cada vez mais o Bitcoin ficou ali, atrelado ao extremo ao mercado tradicional. Então, assim, não tem nem o que falar, cara. Jackson Hole é de suma importância, tá? E normalmente o Jerome Powell diz, né, sempre algo que está extremamente relacionado à economia, a economia vindoura, né, dados vindouros da economia, em especial taxa-alvo de fundos, né? Então, muito provavelmente alguma pista ele vai soltar com relação ao corte de taxa de juros, não apenas de setembro, mas nos próximos meses adiante. Inclusive, ele pode até falar algo relacionado ao futuro dele como chair do Fed e tudo mais, tá? Se ele vai abandonar o cargo antes ou não, o que eu acho muito difícil, né? Se eu não me engano, o mandato dele termina, eu não lembro se agora é em março ou maio de 2026, né? E provavelmente vai entrar alguém que tem um pensamento, né, mais fidedigno ao pensamento do Trump, né? Então, nisso daí a gente parte do princípio que 2026 será um ano com mais corte em taxa de juros, né, na economia estadunidense, o que favorece, em tese, ao mercado. Sempre que eu falo taxa de juros, tem que entender o seguinte: taxa de juros lá nos Estados Unidos tem uma ligação muito forte com o Selic. Quer dizer, é similar a Selic aqui no Brasil, né? Então, se a Selic sobe, por exemplo, no Brasil, torna-se cada vez mais viável você investir. A título de comparação, tá? Torna-se mais viável no Brasil, por exemplo, você investir em renda fixa, não você investir em Ibovespa, por exemplo, né? Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Se você tem uma taxa de juros ou taxa-alvo de fundos do Federal Reserve, como é chamada, né? Se você tem uma taxa-alvo de fundos do Federal Reserve cada vez mais alta, compensa você investir em o quê? Em renda fixa. Então, não faz sentido você investir em renda variável, o que inclui, de uma certa forma, aliás, inclui muito, né? Criptomoedas, por exemplo. Então, quanto maior a taxa-alvo de fundos do Fed, menos viável é você investir em cripto, né? Então, é interessante a gente ver uma política de corte em taxa de juros para que se torne cada vez mais viável o investimento em renda variável, incluindo criptomoedas. Entendeu? Então, é torcer para que o Jerome Powell fale aqui algo relacionado a corte em taxa de juros, apesar que, claro, ele não vai escancarar, não vai ser explícito, até porque eles evitam, né, serem tão escancarados assim. Mas o que acontece é que a gente deve ver o Powell a todo custo evitar tocar no assunto inflação, tá? Se o Powell começar a falar que está preocupado com a inflação, por exemplo, olha, a gente está preocupado que a inflação está subindo, né? Estamos distantes da meta de 2% que a gente havia estabelecido, aí você pode ficar preocupado que não vai ser tão já que a gente vai ter corte em taxa de juros. Então, assim, vamos evitar a palavra inflação, ou pelo menos vamos evitar ouvir a palavra inflação. Se o Powell fizer esse discurso e não citar inflação durante esse discurso, vai ser algo extremamente positivo, tá? Agora, outra coisa que eu queria mencionar aqui. Se você pensa em fazer investimentos a longo prazo para cripto, ações, ouro, prata, que seja, faça após esse discurso. Tá? A longo prazo, faça após esse discurso. Tá? Day trade,
tá liberado. Faça day trade ao longo da semana sem problema. Aí tudo bem, tranquilo, tá? Pelo menos até quarta. Que quarta rola a ata de Ronaldo Fonk, né? Mas até quarta, meio-dia, você pode fazer tranquilamente day trade. Espera ser ata de Ronaldo Fonk, vê como é que o mercado vai agir. Na quinta-feira de manhã, sente a pegada. Aí você volta a fazer lá pelas 10, 11 horas. Volta a fazer seus day trades, tá? Agora, em investimentos a longo prazo, eu esperaria realmente o Powell fazer esse discurso. Aí você sente a pegada no mercado, aí você sente se vai valer a pena ou não fazer investimentos a longo prazo a partir do que ele falar aí no dia 11 de agosto, perdão, dia 22 de agosto de 2025, a partir das 11 da manhã, horário de Brasília. Tá bom? Então vamos ficar atento ao discurso dele, porque isso vai ter sumíssima importância. E detalhe, se ele falar em preocupações ligadas à inflação, meu amigo, sai correndo. Sai correndo e foge, porque aí o bicho pega. Tá bom? O bicho pega mesmo. Bom, S&P 500, né? Vamos ver gráfico agora. S&P 500, eu vinha falando de um toque em Triple EMA de 610 períodos. Ele não veio fazer num primeiro momento, mas veio fazer agora, né, esse toque. E segurou bem. Então, enquanto segurar aqui na Triple EMA de 610 períodos, o mercado deve reagir bem, né? O problema é que ele está operando no momento abaixo da EMA de 50 períodos e vamos ver se depois ele volta a subir, né? Se voltar a subir, lindo, maravilhoso, vai que vai, tá? A questão aqui é a seguinte: se ele conseguir romper 6.506 a partir de agora, não cair mais, romper 6.506, a gente tem algo para 6.534, que indicaria um novo topo histórico no S&P e certamente jogaria o Bitcoin lá para cima. Apesar que o Bitcoin derreteu, hein? Bitcoin foi feio pra caramba aqui, né, cara? Bitcoin já era aqui, derreteu legal. Vamos deletar aqui essas FIBO, porque essas FIBO aqui já era, pegou dois alvos interessantíssimos, mas depois disso nós vimos uma correção nada interessante em Fibonacci, tá? E o que eu vi aqui foi o seguinte: a perda de $118.200 fez com que o mercado tocasse 116.478 e depois 115.578, tá bom? Então a gente já pegou o alvo 1.4. Tem ainda espaço para o mercado corrigir até 114.284, tá? Seria de bom tom o mercado corrigir para lá. Esse trade que a gente passou aqui, tá, já teria estopado a gente, então às vezes a gente erra. Ué. O banco teria dado um stop de 3,85%. Stop até que aceitável, né? Faz parte do jogo. 3,85%. Se você colocar 20% do seu capital, é 0,6% aí que você tomou de loss. Faz parte. A gente já acertou vários trades aqui passando no vídeo gravado. Bom que a gente erre de vez em quando, faz parte, né? É bom para dispersar um pouco a receita, né? Senão a gente acerta sempre, a receita vem bater na nossa porta. E o que você tá acertando sempre? Tá de sacanagem, né? Então é bom para dar uma disfarçada. Cara, brincadeiras à parte, eu entendo que agora a tendência é que o mercado realmente faça uma correção, tá? Deixa eu até puxar um pouco mais para cá. Aqui já não faz mais sentido. Aqui assim. Pronto. Com alvo em $114.266, tá? Caso ele corrija para lá, seria um alvo batido, o alvo da Golden Ratio em 114.266. E a partir daqui a gente pode até começar a cogitar uma possível reversão.
Não é porque bateu lá que você vai sair comprando, tá? Se a tendência de baixa, você mantém uma probabilidade de ter tendência de queda, no curto prazo, claro. Você vai cogitar compras a partir do momento que ele fizer topos e fundos superiores. Um topo superior vai ser quando ele romper, por exemplo, aqui $118.500. Por quê? Porque ele vai superar esse topo anterior que está em 118.450, por exemplo. Então, assim, romper aqui, você cogita a compra. Ou, por exemplo, que eu prefiro acreditar nisso. Caso ele comece a subir a partir daqui e rompa o 0,6 lá em $121.000 ou 122.500, que é 0,786, você cogite fazer uma entrada aí, porque para mim cada vez mais seguro você entrar acima do 0,786 de FIBO, lá em 122.510, tá? Aí a gente tem uma segurança um pouco maior para acreditar que a alta vai continuar, tá bom? Estaria acima de regiões de resistência pesada no VPVR, que é o que a gente vê aqui, ó. Essa última região aqui dos 122.200 foi a região mais pesada realmente de venda, tá? Então aqui a gente teria uma probabilidade maior de subida, tá bom? Então é isto. Gráfico diário é queda, a gente está operando no momento abaixo da Triple EMA de 610 períodos, o que é péssimo. Porém, vale dizer que não temos um candle diário fechado abaixo da região da Triple EMA de 610 períodos, que está na faixa de $116.000, tá? Não é nada interessante a gente fechar o dia abaixo de $116.000. Se fechar, é tenso. Então vamos ver como é que vai fechar isso aí. Lembrando que também a gente tem a EMA de 50 períodos, tá? Se a gente fechar acima da EMA de 50 períodos lá acima de 115 mil, tá bom também. A EMA de 50 períodos deve dar suporte interessante aqui para o mercado. Caso perca, tem a EMA de 72 períodos lá em $113.000 que deve também dar suporte. E se perder 113 mil aí, meu amigo, a gente só vai buscar suporte lá na EMA de 200 períodos que tá em $103.000. Aí o negócio fica feio. Aí você corre pras colinas que o bicho pega, tá? Esquece porque vem tudo para baixo. Meu Deus do céu. Aí o bicho pega, tá? Vamos ver sentimento de mercado. Né? O mercado corrigiu feio, né? Como a gente vê aqui. E o Fund Rate corrigiu mais feio ainda, o que é ótimo, excelente, né? Quer dizer que as taxas estão baixando, estavam relativamente altas. Até outro dia, né? Até na quinta-feira a gente estava acima do 0,01%. Eu comento com vocês, quando a gente fica acima do 0,01%, a tendência é que o mercado fique bastante caro, né? E a tendência é ter uma correção, como aconteceu aqui, né? E teve essa correção. E agora está bem baixo, está 0,0039. Ou seja, está muito baixo. Então, beleza. Eu acho que agora a gente já está trabalhando com o mercado com um preço bem aceitável, com uma taxa bem aceitável. Tá? No caso, taxa de financiamento bem aceitável aqui. Né? Liquidations. Já liquidamos bastante long, né? Vai chegar uma hora que não vai ter mais long para liquidar de fato, e aí o mercado tende a voltar a subir para liquidar os shorts que foram abertos, né? Já que o mercado corrigiu bastante, há uma tendência muito grande que as sardinhas abram cada vez mais shorts. Não é o que está acontecendo, a gente já vai ver, mas é uma tendência que a gente tenha mais shorts sendo abertos, tá? Para que depois o mercado faça uma liquidação ao contrário. Open Interest, que é um indicador bem interessante, conforme o mercado corrige, o Open Interest está corrigindo, o que é ótimo, não há interesse na queda no mercado, o que me leva a crer que é apenas uma correção padrão, sem grandes expectativas de continuidade nesta queda. Em tese, isto é muito bom. Só que a gente tem aqui um indicador que para mim está
péssimo, que é simplesmente o long short ratio. Eu acabei de dizer que com tanto liquidação de long, a tendência é que com o tempo não tenha mais para onde corrigir e o pessoal comece a comprar para jogar o mercado para cima, certo? O problema é que tá uma paulada de long sendo aberto. Por quê? Porque tá cheio de sardinha acreditando que o mercado já achou o fundo e agora é to the moon. E aí tem um monte de sardinha comprando Bitcoin adoidado, a rodo. Isso gera mais liquidez para o mercado fazer o quê? Para o mercado vir na contramão e voltar a subir. Voltar a cair, desculpa. Então isso está gerando combustível para o mercado cair cada vez mais. É péssimo e eu espero que as sardinhas ponham a mão na consciência e parem de fazer essa besteira. Parem de querer comprar porque estão gerando combustível para o mercado corrigir ainda mais, né? Inclusive dando cada vez mais combustível para que aqueles 114.300 dólares que eu comentei aqui seja cada vez mais viável, né? Então, se a gente continuar com o mercado do jeito que está, 114.300 cada vez mais viável, né? O CVD corrigindo pra caramba, né? Despencando o CVD. Com isso, a tendência é que o mercado volte a subir. Então a gente tem um sentimento bastante misto, porém com a maioria dos indicadores realmente apontando que o mercado tende a ter uma reversão dessa queda e que essa queda não passe apenas de uma correção, né? A única coisa que me preocupa é a gente ter um indicador importante como o long short ratio tão alto assim, o que acaba sendo bastante negativo, né? Vamos ver se a situação inverte aí daqui a pouco, tá bom? Trading Light. Do nada apareceu um monte de ordem aqui. Do nada não, né? Já tem um tempo, aliás. Né? Como assim do nada, Daniel? Não, já tem um tempo. Basicamente desde o dia... Aqui, ó. Desde o dia 7 de agosto, a gente tem um número interessante de ordens de compra de Bitcoin. 175 mil ordens de compra de Bitcoin em 114 mil dólares. Então, provavelmente o mercado tem uma grande chance, aliás, de buscar essa região para saciar essa galera que está querendo comprar Bitcoin. Né? 175 mil ordens de compra de Bitcoin em 114 mil dólares, tá? Tô dizendo que vai para lá? Cara, se você parar para pensar, 175 mil dólares, 175 mil unidades de compra de Bitcoin não é tanta coisa assim, tá? Perto do que já foi negociado aí. Beleza? Então, não quer dizer que necessariamente ele vá para lá só por causa disso. Mas vamos ficar atento, tá? Porque é um dado que apareceu, é um dado que pode ter a sua importância e é um dado que a gente tem que rastrear e ficar de olho, tá bom? É um dado que a gente tem que ficar muito, muito de olho aí, tá certo? Crypto Fear and Greed Index. O mercado está em ganância, o que não é bom, porque caiu pra caramba. E perto do que caiu, o mercado deveria estar com medo, não em ganância. O mercado deveria estar com medo, tá? Então, ficar de olho aí, mas para mim já deveria estar com medo. Se tá em ganância ainda, pode cair mais. Apesar que esse indicador, né, ele é atualizado às 9, ele caiu agora mais só depois das 9, né? Talvez se atualizasse ele agora, ele estaria no neutro, por exemplo. Né? Então, não sei. Quem sabe? Hoje a gente vai ver poucas moedas, tá, pessoal? E depois, amanhã, a gente vê um pouquinho mais aí, tá? Vamos ver, então, Ethereum fazendo uma correção, podendo vir buscar aqui o que seria uma zona de compra excelente, tá? Na última região que foi o topo histórico lá de dezembro de 2024, topo histórico não, né? O topo de muito tempo, né? Lá em março de 2024 e dezembro de 2024. Então, podendo vir buscar aqui de 4.100 até 4.000 dólares, seria uma região espetacular para você fazer suas compras, 4.100, 4.000 dólares. Se você quisesse comprar aqui, seria uma boa. Caso você não aproveitou toda essa pancada que a Ethereum deu para cima, e estava procurando uma região boa para compra, aqui,
4.100, 4.000 dólares. Você que tá perguntando, onde eu compro Ethereum, Daniel? Não aproveitei essa alta de Ethereum. Meu irmão, tá aí. Região boa para comprar 4.100 a 4.000 dólares. Quer comprar Ethereum? É aqui. Acabou. Não tem outra região para você comprar Ethereum. Tá bom? Pode ser que venha mais para baixo? Pode. Mas uma região interessante tá aí. 4.100, 4.000 dólares. E eu já vinha falando dessa região aqui há muito tempo. Muito tempo mesmo. Basicamente aqui desde 10 de agosto, desde domingo passado, né? Ou seja, muito antes desse último pump que ele deu aqui, que pegou para 4.800, coisa do tipo. Então espera a correção aqui, porque pode dar uma boa oportunidade de compra, caso você ainda não o fez, tá? XRP. Cara, basicamente XRP não rompeu o LTB que eu passei aqui, tá bom? E para mim, mais importante que simplesmente romper LTB, já se tornou o quê? Se você pegar toda essa pernada de baixo que ele deu desde este topo até este fundo aqui, ele rompeu o 0,786, que está lá em 3,47. Então ele tem que romper 3,47 acima de tudo. É o 0,786. Rompeu 3,47, aí nós temos uma perspectiva de alta para 3,66, 3,91, 4,04 e 4,22, tá? Mas até lá é para baixo a Ethereum. Cara, fazer um triângulo simétrico aqui, tá? Eu não vou ficar me atendo a figuras gráficas. Vocês sabem bem o que eu penso disso, né? Ah, tá num triângulo, tá num não sei o que, tá não sei o que lá. Vou projetar esse triângulo para cima. E, cara, eu não perco muito meu tempo com isso, tá? Vocês sabem bem o que eu penso desse tipo de figura gráfica. Ainda mais o triângulo, que é uma figura que muda a cada instante. Vocês sabem bem, tá bom? Então não vou perder meu tempo com isso. Eu vou simplesmente trabalhar com Fibonacci, retração, expansão e boa, tá bom? Simplesmente isso. Então é aquela coisa. Foi para cima, rompeu o LTB, em especial rompeu 3,48, é para dentro, tá? Ponto final. Beleza? É para dentro. Acho que é isso, tá, galera? Amanhã a gente vê Solana, Ada Cardano, quem sabe algumas outras. O pessoal tá cobrando até live da gente, né? Que faz tempo que não tem live. Vamos ver, cara. Quem sabe rola uma live aí na sexta, né? Realmente a live a gente tem bastante interação. Galera atrai bastante gente aqui pro canal, bastante inscrito e tudo mais, né? Público, querendo ou não sei, o YouTube não recomenda meus vídeos gravados, mas recomenda live. Parece que o YouTube tem birra quando a gente não faz live. O próprio YouTube não gosta quando a gente não faz live. Então a gente faz live também, sem problema. Tá bom? Mas quando rolar, quando der certo, a gente faz aí. Vamos batalhar para fazer aí essa semana. A gente organiza aí. Fechou? Por esse vídeo é isso. Falou, fui. Adiós, tchau, tchau. Até mais. Fui.